Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que a presença de vocês é um presente para mim, porque hoje é o meu aniversário. Estou completando 35 anos. Então, quando a Soraya me convidou, eu acho que é a quinta ou sexta vez que eu dou palestra aqui no Rio Preto Shopping, ela me convidou e caiu a data. Aí eu falei que era o meu aniversário, ela falou, Flávio, você não quer mudar? Eu falei, não, o que você está me dando é um presente. Então, a presença de vocês aqui, para mim, é um presente, né? Falar sobre a psicologia positiva, que nós vamos ter a oportunidade aqui de conversar um pouquinho, é maravilhoso. Espero que eu possa passar essa energia positiva para vocês, tá bom? Essa palestra, assim como as outras, elas são gravadas. Então, quem gostar e quiser assistir outras palestras, é só entrar no YouTube ou no Facebook. Flávio Salles, fisioterapeuta, ou Flávio Salles, coach. Coach, né? Que é o jeito que escreve. E aí essa vai ser, então, se você gostou, quer que o marido assista, a mulher assista, o filho assista, vai estar lá em alguns dias, já vai estar postado lá, tá bom? Olha, aproveitem esse tema e eu vou explicar para vocês o seguinte. Essas palavras, né, alegria, felicidade, é um senso comum, né, da gente falar com a nossa família, da gente falar com os nossos amigos, da gente entender essas palavras como alegria, né, a felicidade, a satisfação, a plenitude, o sucesso, né, dentro, por exemplo, de cada um na sua religiosidade, né, dentro de cada um dos seus estudos. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês é o que a ciência tem para falar sobre uma vida que vale a pena ser vivida. Então já tem 3 anos que eu estou estudando essa ciência, é a ciência da felicidade, chama-se psicologia positiva, né? E que não é só para psicólogos, qualquer profissional que tenha uma graduação pode fazer como uma pós-graduação, uma especialização, esse estudo do que faz o florescimento humano, do que faz a pessoa ter uma vida que vale a pena ser vivida. Então, os conceitos que eu vou trazer aqui para vocês são os conceitos de estudo científico, ou seja, pegaram um grupo de pessoas, fizeram algumas intervenções e descobriram algumas coisas. Essas coisas eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, vale a pena a gente entender. Então, olha só, pensa o seguinte, imaginem vocês um adolescente, tá? Imagina um adolescente que ele vai para a escola. Esse adolescente que vai para a escola, ele estuda e tem que tirar nota lá na prova, senão não passa. Esse adolescente que estuda, ele não vê a hora de chegar o quê? O final de semana. Ele não vê a hora de chegar o quê? O feriado. Ele não vê a hora de chegar o quê? As férias. Bem-vindo. Então, olha só. Se você perguntar para esse adolescente que tem lá que estudar para a prova, né, que está lá morando na casa dos pais, e que não tem a sua independência, né, não tem a sua capacidade financeira e tal. Se você perguntar para ele, e aí, você está feliz, você está satisfeito? Né? Quando que você acha que você vai estar mais feliz? Provavelmente ele vai dizer o seguinte, olha, quando eu estiver na faculdade, quando eu sair de casa, né, quando eu fizer 18 anos e conseguir a carta de motorista, conseguir sair, andar de moto, andar de carro, ter a minha liberdade, aí eu vou ser feliz. Mas isso continua, né? Então, se a gente pegar essa pessoa que agora está na faculdade, ela também tem prova, né? Ela também tem os trabalhos, ela tem os compromissos lá que ela faz. E agora, gente, se for uma faculdade onde ela está fora de casa, onde ela mudou, ela não tem mais o conforto, né? Da roupa lavada, da casa, né? Da cama, né, da comida e tudo mais. Então, e ela percebe o seguinte, que ela estuda e ela não tem ainda um estágio, né, mas ela não tem ainda uma independência financeira, como ela gostaria de ter. Então, se você pergunta para uma pessoa que é universitário, e aí, você está completamente feliz com a vida que você está vivendo? Ele vai falar, olha, a hora que eu me formar, né, aí eu vou ter um emprego, aí eu vou estar ganhando bem, né? Aí sim eu vou estar feliz. E a história continua, não é assim? A pessoa se forma, depois de um tempo, porque demora, né? Ela acha um emprego, não é verdade? E quando ela acha um emprego, o que acontece? Ela começa a ter colegas, e colegas que são diferentes dos pensamentos dela, dos valores dela, né? Ela tem uma coisa que chama-se chefe.
E o chefe pede para fazer as coisas com prazo, tem que entregar. Né? Então, aquilo que para ela era o sonho, o emprego, né? O salário. O salário é maravilhoso, só que parece que ele termina antes de você receber um novo salário. Né? Então, o que acontece? A pessoa pensa o seguinte, olha, não vejo a hora de chegar o final de semana, não vejo a hora de chegar um feriado, não conto o tempo para chegar às férias. Ou mais ainda, a pessoa que trabalha não vê a hora de chegar à aposentadoria. Veja a hora de chegar à aposentadoria. Vocês escutam isso, sim ou não? Escutam isso. Então isso é uma trajetória de vida. E a pessoa chega lá na aposentadoria, o que acontece? Então eu sou fisioterapeuta, eu atendo especificamente pessoas com dor nas costas e atendo muitos idosos, né? E pessoas hoje jovens, né? Até que estão se aposentando, 55, né? E pessoas que sentam no consultório, a primeira coisa que contam para mim é que se aposentaram há uma semana, há um mês, e choram. Falaram que voltam no serviço e pedem para voltar. Voltam na escola os que são professores, voltam. Por que será? Por que será? As pessoas que passaram 30 anos, 35 anos, e falando assim, não vejo a hora de me aposentar. A hora que a pessoa aposenta, muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas não encontram sentido. Muitas pessoas percebem que elas não se sentem úteis, elas não se sentem produtivas, elas não usam as suas forças e elas querem voltar, né, no trabalho. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui, entendendo a alegria, é como que a ciência explica as emoções positivas para que em cada fase da nossa vida a gente possa realmente usufruir daquele momento. Porque se você perceber, todos os momentos têm ganhos positivos e tem desafios, tem ou não tem? O adolescente que está em casa não tem os desafios? E não tem os ganhos de estar em casa. O universitário não tem a sua liberdade e não tem os seus desafios. Então, cada fase, né, a pessoa que está trabalhando, a pessoa que está na aposentadoria, todas as fases têm os seus ganhos e têm o seu desafio. E que se a pessoa está viva, ela tem a oportunidade de aprender com esses desafios. Né? Então, isso vale a pena a gente entender. E para isso tem um exemplo que é super interessante, que quem usa isso é o Tal Ben-Shahar. Então, para quem quiser entender mais um pouco sobre a psicologia positiva, um exemplo aqui é um livro dele, Tal Ben-Shahar. Ele é um professor da Harvard. Eu estive em 2017 nessa universidade, na Harvard. Então, assim, conhecendo um pouquinho de perto com os criadores da psicologia positiva. Então, esse é um livro que é super acessível, fácil de entender. Tá? Seja mais feliz. E aqui ele dá um exemplo interessante, vou contar para vocês, que é o exemplo do hambúrguer. O hambúrguer. Então, existem 4 tipos de hambúrguer que ele explica como uma felicidade. Então, olha só. Existe aquele hambúrguer que é o geral, né? É um hambúrguer que ele é gorduroso, né? Fica à vontade, bem-vindos. Ele é gorduroso, né? Ele é gostoso, mas ele traz um benefício no momento que você come ele, só que a longo prazo, o que esse hambúrguer vai fazer? Né? Não vai te trazer benefícios. Pelo contrário, ele vai te deixar, por exemplo, mais próximo de doenças crônicas, como a hipertensão, a diabetes, a obesidade. Né? Então, esse é um hambúrguer que traz prazer momentâneo e não traz prazer a longo prazo. Existe um outro tipo de hambúrguer, por exemplo, é um hambúrguer que é aquele saudável. Sabe aquele hambúrguer vegetariano? Né? Que só tem coisa zero. Não é? Zero açúcar, zero sal, zero lactose, zero glúten e zero sabor, né? Então esse é um hambúrguer que ele é saudável, mas ele não é prazeroso, ele não te traz alegria na hora que você está comendo ele. Aí também não é interessante. Existe o pior tipo de hambúrguer, que é aquele hambúrguer que é gorduroso, tá? Gorduroso, mas ele não é gostoso. Olha só, esse é o pior. Esse é o pior. Sabe aquele hambúrguer que você come, aquele lanche que você come, aquele cachorro quente que você come e que no outro dia faz mal, que na hora que você está comendo, não foi legal. Você falou, esse aí eu não volto, porque ele não dá nem benefício
no momento que você está comendo ele, ai, muito molho, muito salgado, nossa, você nem termina de comer aquele lanche, aquele hambúrguer. E esse hambúrguer, lógico, não vai trazer um benefício lá para o futuro. Mas existe um quarto tipo de hambúrguer, é esse que nós vamos trazer aqui, né, nesse tema de hoje. Como que é esse hambúrguer? Turma, esse hambúrguer é o seguinte, é um hambúrguer ideal, é o hambúrguer da felicidade plena, olha só. A gente precisa buscar esse hambúrguer no nosso dia a dia, hein? Esse hambúrguer é o seguinte, ele é gostoso de comer, então ele é prazeroso, e olha só, o que ele tem a mais? Ele é saudável. Ele traz prazeres momentâneos e ele traz ganhos no futuro. E ele traz ganhos no futuro. Então, esse é o hambúrguer ideal. Essa é a busca da felicidade. Nessa busca da felicidade, ele diz o seguinte, Tal Ben-Shahar, que é a busca do prazer e a busca do significado. Então isso vem desde, né, da filosofia antiga, né, de Aristóteles, que eu vou trazer para vocês rapidinho as palavras, que é o seguinte. A busca do prazer pelo prazer, dentro da filosofia, chama-se hedonismo. Sabe assim, você toma um sorvete, sorvete não é gostoso? Que tal se a gente colocar nele doce de leite? Fica mais gostoso? E se você colocar uma calda de chocolate? Melhora? E se colocar um canudinho? Melhora? Então, o prazer pela busca do prazer, isso chama-se hedonismo, que a psicologia positiva não é contra o hedonismo, tá? Mas fora, esse é o prazer momentâneo, fora o hedonismo, existe a busca do prazer pela conquista de algo que custa, que é um sacrifício. Isso é uma palavra de Aristóteles que chama-se assim, eudaimonia. Eudaimonia. Eudaimonia é o quê? É a felicidade plena que a pessoa tem após algum sacrifício. Olha, todo mundo já passou por isso. Gente, pensa num momento na tua vida que foi um momento de sucesso que você teve. Resgata um momento na tua vida que foi um momento que você foi totalmente bem sucedido. Eu tenho certeza que esse momento, que foi um momento de funcionamento ótimo, que você usou as suas forças, você ficou até de madrugada para resolver aquilo, te deu depois uma felicidade. Te deu emoções positivas. E foi algo que custou. Sabe um projeto que você ficou? Horas e horas, dias e dias. As pessoas te chamavam, vamos lá para tal festa, vamos lá para cear no shopping. Você não ia, porque você tinha um compromisso. Então aquilo que custa, o cérebro recompensa de uma forma diferente daquele hedonismo que é o prazer por prazer, né? Então, o que chega a esse cientista, que é o Tal Ben-Shahar, ele chega ao quê? E justamente a gente juntar, né, a busca pelo prazer, a alegria e também a busca pelo significado. Ou seja, responder na tua vida vários porquês. Por que você fez tal estudo? Por que você gosta de ler tal livro? Por que você tem determinados amigos? Né? As coisas que você tem interesse na vida, o que é significado para você? Perceba o seguinte, isso é uma coisa muito séria, um número muito sério, que existe o desengajamento no trabalho, que isso gera, assim, um nível muito alto de doenças mentais, tá? Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, 1/3 dos adolescentes tem depressão. Por exemplo, que estatística eu vou trazer dos Estados Unidos, né? Há 30 anos atrás, a primeira crise de depressão era em torno dos 35 anos, tá? Hoje, a primeira crise de depressão é em torno dos 14 anos. Então, se a gente pegar de 50 anos para cá, todos os índices relacionados à questão financeira melhoraram. A casa média, por exemplo, do americano é maior. O acesso ao carro, o acesso à educação, o acesso à saúde, todos os indicadores relacionados à prosperidade material melhoraram. Só que, em relação
as nossas emoções em relação à questão de doenças mentais, em relação à questão de felicidade, todos os índices pioraram. No século XX, isso, o Daniel Goleman, que é o pai, da inteligência emocional, ele diz o seguinte: o século XX foi caracterizado pelo século da ansiedade. E nós estamos vivendo no século XXI, que esse século XXI é caracterizado pela melancolia, é caracterizado por um vazio existencial, é caracterizado por um vácuo. Olha só, gente. Por quê? Porque existe esse desequilíbrio entre o prazer momentâneo e aquilo que custa. Vocês estão percebendo isso nos jovens? Os jovens querem aquilo que custa daqui 5, 10 anos ou querem os prazeres imediatos? Quem já assistiu minha palestra sabe aqui, eu pergunto assim: se você ler um livro por mês, daqui 5 anos, como você vai estar? Bem diferente, não vai? Mas quem está disposto a fazer algo que custa e que gere um tempo maior? O problema do ser humano é o seguinte: ele superestima o que ele consegue fazer em 6 meses. Em 6 meses a pessoa quer um resultado na academia, ela quer um resultado na dieta, não é verdade? Mas ela subestima o que ela pode conseguir, por exemplo, em 6 anos. Então, essa expectativa está gerando muito problema. Então, esse século que a gente está vivendo, justamente dessa melancolia, dessa depressão, fez com que, a partir de 1998, vários cientistas do mundo todo se reunissem e fundassem uma nova área acadêmica, que chama-se psicologia positiva. Essa área acadêmica é para estudar o que faz o ser humano e o que faz o ser humano ter sucesso. O que faz ele ter uma vida que vale a pena ser vivida. Então, olha só, por exemplo, a gente sabe a finalidade das emoções negativas. Para que o ser humano tem emoções negativas? O ser humano tem, por exemplo, o medo, ele tem, por exemplo, a tristeza. Por que o ser humano tem emoções negativas? Pararam para pensar nisso? Desde os homens da caverna, gente, as emoções negativas têm a finalidade de gerar no ser humano reações primitivas, que a gente conhece, vocês já sabem muito bem, já estão que nem eu, assim, careca de saber, que é a reação do estresse. O estresse. Então, olha só, emoções negativas têm uma finalidade, gerar na pessoa o estresse. Por quê? Quando gera o estresse, a pessoa tem uma resposta muito rápida. Imagina lá o homem da caverna, saindo da caverna, tá? Então, ele não tem arma, não tem nada. Então, ele encontra um bicho, por exemplo, um leão. Vai gerar emoção negativa nele? Vai ou não vai? Vai. Por que vai gerar aquela emoção? Para que ele consiga sobreviver. Porque ou ele vai correr, ou ele vai lutar, ou ele vai paralisar. São os três comportamentos do estresse. Então, tem um significado de existir as emoções negativas. Qual que é o problema? O problema é o seguinte: nós não estamos diante de um leão. Hoje o homem foi para o escritório, saiu da caverna, foi para o escritório. E o leão é o chefe, é um colega, é o trabalho que tem que entregar com um determinado prazo. Mas isso não é uma questão de vida ou morte. E gera na pessoa 3 recursos. Ou ela vai lutar, ou ela vai correr, ou ela vai paralisar. Já ouviram falar em síndrome do pânico? Já ouviram falar em crise de ansiedade? Se vocês perceberem, a farmácia está com mais fila do que os barzinhos, sim ou não? A Andaló não é conhecida como a Avenida dos Bares de Rio Preto? E agora? As esquinas que eram tomadas pelos grandes restaurantes e bares, hoje as esquinas da Andaló são tomadas pelo quê? Farmácias. Por quê? Porque as pessoas... Gente, hoje uma pessoa acorda, ela já olha para o vizinho, ela parece aquele peixe pacu, sabe? Ela inflama. Ela olha o vizinho e vê que o vizinho não deixou o lixo da forma que ela deixou na noite anterior, ela gera hormônios, que é o cortisol, ela inflama.
Sabe igual uma unha encravada, uma unha inflamada que você não pode tocar? Né? A pessoa está mandando esses hormônios para ela. Né? São hormônios negativos que têm a questão de sobrevivência, mas você com o teu vizinho, você com o teu colega, você com o teu chefe. Né? Então, aí foi feito então esse estudo científico de emoções positivas. Então, existe uma cientista reconhecida mundialmente, tive a oportunidade de conhecer e conversar com ela no Canadá, em Montreal, através de um congresso. Ela chama-se Barbara Fredrickson. Ela recebeu o prêmio no mundo todo pelos estudos que ela fez, porque até então, gente, os estudos é só sobre coisas negativas, tristeza, né, a depressão, só coisas negativas. A ciência nunca estudou as coisas positivas. Então, ela estudou as emoções positivas, e uma delas é a alegria. Né? Então, ela estudou e descobriu para que serve no ser humano, por que será? Para que serve no ser humano as emoções positivas? As negativas já estudaram, já entenderam um pouco no ser humano, né, as mudanças cerebrais, o que acontece. E, por um acaso, as emoções positivas, para que serve? Então, ela tem uma teoria muito conhecida, né, essa teoria das emoções positivas, que chama-se assim, Broaden Building, que significa assim, ampliar e construir recursos. A teoria dela, os resultados do laboratório dela, que fica na Universidade da Carolina do Norte, né, chama-se assim, ampliar e construir. Olha só, quando você tem uma emoção negativa, sabe uma nuvem de pensamentos? E quem já assistiu aqui minha palestra sabe, né? De 10 frases que a gente escuta, 8 são frases negativas. Presta atenção. De 10 frases, 8 são... Sabe, olha o tempo hoje. Né? Tem que fazer aqui. Essa comida está muito quente, essa comida está muito fria, essa comida é isso, essa comida... Sabe? Então, essa roupa não deu certo. Percebam, de 10... Então, como é que fica? Como é que fica? Se chega uma pessoa perto da gente, encosta, começa a falar coisas negativas, como é que fica a nossa nuvem de pensamentos? Né? Então, o que acontece? As emoções negativas diminuem esses nossos recursos. E as emoções positivas, o que ela descobriu? Amplia os nossos recursos. Amplia, como se fosse uma espiral. Emoções negativas é uma espiral descendente. Se você estava bem e conseguia prosperar, desenvolver, ter uma boa conversa, com as emoções negativas, você consegue ter pouco recurso. Recursos primitivos mesmo. Como, por exemplo, você quer morder. Sabe, morder o chefe, morder o marido, morder a mulher. Aí você não morde, o que você faz? Põe a plaquinha, né? Porque é uma dor terrível aqui na ATM, nessa articulação. E tem pessoas que quebram até o dente e põem até de porcelana. Então essas reações, gente, são primitivas. E a mão? E a tensão aqui? Por que será que tem tensão nos ombros? Sabe por quê? E na mão? Porque a pessoa quer lutar. Ela quer dar um soco, por isso que é bom fazer o boxe, porque o sol está lá. Né? Mas a pessoa ela se prepara, ela se arma, o ombro está lá em cima. Porque as emoções negativas fazem com que a gente tenha reações primitivas, igual os animais. Sabe uma criancinha, 2, 3 anos, não morde a outra? Vai para a escola, quando volta, volta tudo mordido. Então são reações mais primitivas, isso as emoções negativas. E as emoções positivas geram na pessoa recursos novos. Quer ver um recurso que está em alta, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é a emoção positiva, a alegria ativa na pessoa. Olha que recurso maravilhoso. Chama-se resiliência. Tenho certeza que vocês já ouviram falar. Resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a propriedade de um material, uma palavra que vem da física. Né? Então, a esponja de cozinha. A esponja de cozinha é um material resiliente, porque você amassa ela, depois que você amassa, o que acontece? Ela volta. Isso aí. Ela volta. E um ferro? Por exemplo, uma cadeira de ferro. Você dobra aquele ferro e depois, na hora que você solta, o que acontece com o ferro? Não volta. Não volta. Então, olha só, por mais que o ferro é um material mais forte, segura uma mesa, por exemplo, né, a esponja de cozinha é mais resiliente que o ferro. Então, isso é da física. Isso é da física. Só que a área comportamental pegou essa palavra para a gente entender um pouquinho essa habilidade do ser humano. Então, o que é um ser humano que é resiliente? Então, qual que é a diferença? Qual que é a diferença que faz a diferença? Duas pessoas que vivem numa situação muito complicada, com pouquíssimos recursos.
Vou dar um exemplo para vocês, e isso foi verdade. Isso aconteceu na Europa. Gêmeos, ou seja, mesma carga genética. Pessoas com a mesma carga genética que viviam numa situação complicada. Pais alcoólatras, pai batia na mãe, situação complicada. Né? Só tinha exemplos de emoções negativas dentro de casa. Desses gêmeos, 2 irmãos, um conseguiu prosperar, estudar, cuidar do seu corpo, fazer exercícios, se alimentar de uma forma melhor, constituir uma família, ter empresa e ser próspero em todos os sentidos, inclusive financeiramente. O outro irmão foi seguir o caminho daquela família em álcool, bebidas, né, não estudou e tudo mais. Então fizeram pesquisas, isso não é só história, gente, fizeram pesquisas, questionários, ressonância, exames de imagem, né, exames da massa muscular e várias perguntas para entender o que faz duas pessoas na mesma condição e inclusive com a mesma carga genética. O que faz com que uma prospere, mesmo sem ter nenhum recurso ali. Olha só, uma pergunta que foi bem interessante é o seguinte, perguntaram para eles, né? Por que você justifica? Por que você atribui, né, a vida como você tem? Né? Então, olha só, aquele irmão que não conseguiu prosperar na vida, estudar e constituir uma família, ele falou assim, olha, com os pais que eu tive, não podia ser diferente. Meu pai chegava em casa, bêbado, à noite, batia, não me deu estudo, não me deu condições de ter uma vida diferente. E aí perguntou para o outro irmão, por que você atribui tanto sucesso na tua vida? Ele falou, olha, com a família que eu tive, não podia ser diferente. Olha só, mesma resposta. Meu pai chegava em casa e batia na minha mãe. Isso não é exemplo para mim. Isso não é valor de família para mim. Meu pai não teve estudo, não me deu estudo. E isso não era exemplo para mim. Então, olha só. Ele assumiu a responsabilidade. Apesar de que as circunstâncias à sua volta não deu nenhuma situação de prosperidade para ele, ele assumiu. Gente, histórias como essa, tá cheio. Aqui no Brasil ainda, muitos. Geraldo Rufino é um, né? Conhece? Assistem os vídeos dele no YouTube. Né? Uma pessoa que hoje é um multimilionário brasileiro, né? E que foi um catador de lixo, negro, catador de lixo, né? E que teve prosperidade. Um caso, por exemplo, na Índia, que são muitas favelas, e uma favela na frente de um hospital, e uma menininha de 8 anos via uma enfermeira de jaleco branco entrando toda manhã, e ela lá morando, né, naquela situação. E olha só, com a sua autorresponsabilidade, assumindo, né, para si, por mais que o mundo não deu condições, a pessoa consegue prosperar, e essa menina, por exemplo, fez estudo e conseguiu se tornar enfermeira daquele hospital que ela cresceu na frente da favela. Então, olha só, o que faz? Qual é a diferença? Qual é a diferença, então? A diferença, gente, é o cultivo de emoções positivas. E a Bárbara Fredrickson chegou no seu laboratório numa razão, que a razão é 3-1. 3 emoções positivas, o cultivo de 3 emoções positivas para uma emoção negativa. Isso gera-se florescimento humano. 3 emoções positivas para uma negativa. Será que quando você chega em casa, encontra teu marido, encontra tua mulher, encontra tua família, como que será que acontece? Como que está essa relação? Normalmente ela está o quê? 10-1, tá? 10 emoções negativas para 2 emoções positivas. E aí? Como é que fica o relacionamento entre irmãos, entre os pais? Como é que fica o relacionamento, né? No matrimônio, no casamento, com essa relação? A estatística está aí, né? O número de separações altíssimo, né? O número que se desfaz as sociedades, né, nos negócios, porque não tem o cultivo das emoções positivas. Então, assim, da mesma forma que uma dieta, gente, não adianta você comer um dia brócolis, salada, aquela coisa toda, e no outro dia você passar a não comer mais
aquela sua dieta. O cultivo das emoções positivas é da mesma forma. Não adianta um dia você escolher, esse dia eu vou no cinema, eu vou assistir uma comédia, e eu vou sair daquele dia rindo bastante, e isso vai me fazer. Não, é um cultivo diário. É um cultivo diário. Emoções positivas, alegria, o que é? É um desejo de brincar. Por isso, eu gostaria de convidar vocês, estamos meio apertadinho aqui, para que a gente faça um exercício. Vocês topam fazer um exercício? O exercício funciona assim. Todo mundo de pé. Quem já me conhece sabe que não fica parado, né? Ou tem dancinha e tal. Então, o exercício vai funcionar assim. Agora, se vocês ficarem em pé, não sei se todo mundo vai ver, mas olha só. O exercício funciona assim. Nós vamos fazer em dupla. Então, procure virar para o lado. Nós vamos fazer em dupla. Virem para o lado. Vamos ver se vocês conseguem achar duas. Dupla. E nós vamos fazer assim. Isso. Olha, o exercício é o seguinte forma. Nós vamos bater na perna, cada um com as duas mãos. Vai bater na perna 2 vezes. 1, 2. E depois você vai bater e escolher para um lado. Ou vai ser o lado direito, ou vai ser o lado esquerdo. Pode ser que você encontre a mão do seu parceiro ou não. Então você vai bater 1, 2, 3. Escolhe um lado. 1, 2, 3. Escolhe. Tá bom? Vamos ver o que acontece. Vai lá. De frente um para o outro. Bate na coxa 2 vezes. Faz comigo. Bate na coxa. Ó, vou demonstrar. Bate na coxa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ei! 1, 2, 3. Ai! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos, vamos. Bate, bate. Vai lá. Vê se dá certo. Escolhe, ou direita ou esquerda. Escolhe, escolhe. Vamos lá. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha, estamos certo, hein? Vamos lá. Direita ou esquerda? Não é no meio, não. No meio não vale. No meio não vale. Ou direita ou esquerda. Vê se vai certo, vê se vai errado. Aí, valeu. Pode sentar, pode sentar. Muito bom, muito bom. Eu tenho certeza que vocês acertaram. Acertaram, não acertaram? E que também erraram, não erraram? Erraram. Muito bom. Na hora que vocês erraram, isso é um exercício super rápido, relâmpago. Na hora que vocês erraram, que sentimento que pareceu? Será que surgiu uma resiliência de que vamos continuar, que na próxima pode ser que dê certo? Pareceu isso? Sabe por que apareceu? Porque vocês estavam sorrindo. O segredo é esse. Vocês estavam sorrindo. Sabe por quê? Porque não existia o medo de errar. Não existia o medo. Podia acertar uma, podia errar, pode ser que acerte, não tem problema. Vocês fizeram com um sorriso no rosto. Sabe por quê? Porque vocês estão aprendendo. E isso é uma mentalidade, isso traz, por exemplo, grandes, né, culturas milenares, né, como é essa mente de iniciante, né, essa mente do aprendiz eterno. Né? Não tem essa frase? Eu só sei que nada sei. Então, assim, vocês estão sempre aprendendo. Se a pessoa está aprendendo, gente, por que eu vou cultivar dentro de mim o medo? Então, o que vocês experimentaram aqui foi o recurso da alegria. Se eu estou sorrindo, eu consigo. Então, nesses exemplos que a gente disse, né, de pessoas que, por exemplo, trabalharam lá como catadores de lixo, de pessoas complicadas a situação por conta da sua família, com drogas, com álcool, com brigas. Por que a pessoa ela não teve esse desamparo? Por que ela não desacreditou da sua vida? Por quê? Porque dentro dela, por que ela não estava com esse vazio, nós não falamos do século XXI? Por que ela não estava com esse vácuo, com esse vazio, com essa melancolia? Porque ela cultivava emoções positivas. E a Barbara Fredrickson diz que a maior emoção positiva, vocês já sabem, todo aqui já sabe, a maior emoção positiva que um ser humano pode experimentar, isso ela chegou no laboratório, ou seja, fazendo as pesquisas e
ressonância e tudo mais. Qual emoção positiva vocês acham que é? Que emoção positiva que é? Começa com A. Amor. Amor, a maior das emoções. Ou seja, a pessoa que está apaixonada faz ou não faz as coisas? Vai ou não vai atrás? Vai. E ela define o amor de uma seguinte forma. O amor, a pessoa cultiva 3 emoções positivas. Primeira, alegria. Alegria é o desejo de brincar. Lembra de um relacionamento seu. Lembra daquele início de namoro. Lembra de você no telefone. Antigamente era telefone, né? Ai, desliga você. Não, desliga você. Ai, não, desliga você. Hoje no WhatsApp dá para fazer isso, né? Mas então antigamente, né? Você está ali na frente da pessoa, a pessoa ri do nada, né? Então, alegria, um desejo de brincar, e fica puxando, e fica beliscando, e puxa o cabelo, e puxa a orelha, e enfia o dedo na orelha, sei lá, qualquer coisa. Desejo de brincar. Né? Uma outra questão, curiosidade, outra emoção positiva que ela fala que define um amor. Gente, não tem isso? Um casalzinho? Curiosidade. Sabe o que é curiosidade? Desejo de explorar. Gente, um casal novo explora, não explora? Posições diferentes, não é? Lugares diferentes. Gente, é cada dia um restaurante, cada dia um filme novo. Desejo de explorar. Ah, essa roupa não, a roupa nova. Coisas novas, curiosidade. E uma outra emoção positiva que faz com que a pessoa tenha recursos, chama-se saborear, é o contentamento. Contentamento é uma emoção positiva que é o desejo de saborear. Sabe essa pessoa que está ali apaixonada, né? Gente, estou falando apaixonado, mas o amor não é só entre marido e mulher, entre o casal, né? Tá? O amor a gente pode constituir ele. E o primeiro amor que existe, qual que é? O amor a si próprio. Você fazia assim, ó. Eu me amo, eu me amo. Esse é o primeiro amor que tem que acontecer, senão você não consegue amar, né? Então, olha só, essa terceira emoção positiva chama-se contentamento. Sabe assim, aquela pessoa que está, um exemplo, né, apaixonada, ela olha a lua, ela olha a rua de casa, ela olha a árvore, as plantas floridas, sabe? A outra pessoa passa e não olha nada, mas ela olha tudo. E ela tem um desejo de saborear, sabe? Saborear aquilo, curtir o momento. É viver o momento presente, é viver agora. Isso é o mindfulness, né? A pessoa que está ali no momento presente. Quando vocês estavam brincando, vocês estavam vivendo o momento presente. Vocês esqueceram de conta, de boleto, de tudo. Vocês estavam vivendo o momento presente. Então, emoções positivas, o amor, que desdobra nessas 3, a alegria, a curiosidade, né? E esse saborear, esse desejo de curtir o momento presente. E se a gente souber, se a gente tiver essa sabedoria de achar esse quarto hambúrguer, esse quarto lanche que traz prazer momentâneo e que também tem um significado lá na frente, a gente vai ter, com certeza, uma vida significativa no sentido assim, uma vida que vale a pena ser vivida. O Tal Ben-Shahar, ele diz que a maioria, se não todas as pessoas, buscam por popularidade, buscam por dinheiro e buscam por fama. E isso não faz com que uma pessoa leve uma vida que vale a pena ser vivida. Tá? E realmente uma busca por um bem-estar, uma busca por satisfação, uma busca por florescimento humano, onde ela vive as suas forças no seu trabalho, e ela ganha muito por isso, ela é recompensada muito bem por isso. Ela não fica com esse pensamento, não vejo a hora de chegar ao final de semana, não vejo a hora de chegar às férias, porque ela sente que ela é útil. Quem fez aqui trabalho voluntário? Quando você está fazendo trabalho voluntário, você não está lá fazendo pizza, fazendo torta, né, limpando o ambiente. Por que você está fazendo aquilo? Por quê? Porque tem um significado. Se você for vender uma pizza e você está lá chorando, cortando a cebola, você aguenta, porque você sabe que aquela pizza você vai vender e vai ser convertido no dinheiro, e o dinheiro vai trazer o quê? Uma escola, né? Um salão maior,
né, para a tua religiosidade que você participa, para a tua comunidade que você participa. Então, um trabalho que você nem recebe financeiramente, você está engajado, você usa as suas forças. Imagina se a gente conseguir descobrir as nossas forças, ter uma meta de longo prazo, um objetivo de longo prazo, e ser muito bem pago por isso. Né? Então, existe um processo para descobrir isso que chama-se coaching. Já ouviram falar dessa palavra? Coaching. O coach é um profissional que vai te acompanhar toda semana, vai te gerar tarefa. Você mesmo se impõe tarefas. Toda semana você vai ter tarefa para fazer. Tarefas que vai te levar a um futuro que você nem imaginou. Gente, quem é meus amigos que sabe? Vim de carro para viajar. Mês que vem estou indo para a Alemanha. Gente, loucura, loucura. Ele fala, estou indo buscar os gurus, né, dessa área de desenvolvimento humano. Você fala, mas como que você conseguiu isso? Porque você vai dia a dia, né, se comprometendo com o seu significado. E a jornada passa a ter sentido. Sabe aquela questão de que custa você ler, de que custa você... Hoje é meu aniversário, hoje vou vir dar palestra, aí pensei assim, não vou acordar cedo para ir na academia, não. Falei, que isso? Vou sim, acordei 5 horas da manhã, fui na academia, e eu tinha que estudar, né? Tudo, estudei para palestra. Então, assim, a vida continua e a gente precisa curtir essa jornada. Curtir cada passo que a gente dá, curtir a nossa família, viver essa vida prazerosa e viver uma vida significativa. E você não precisa fazer isso sozinho. Procure bons profissionais. Né? Para quem gosta da terapia, para quem gosta da área da psicologia, para quem gosta um seu amigo. Gente, às vezes a gente tem um amigo que está perto da gente, mas ele não sabe a situação que a gente está passando. Converse com seu amigo. Fale para ele a situação que você está passando. Você vai ver como só questão... Ele não precisa falar nada, mas só questão de você falar como que isso vai te ajudar. Tá bom? Eu conversei aqui com a Soraya e já terminando, eu vou dar um presente para vocês hoje, que é o seguinte. Algumas pessoas já conhecem, né? E quem quiser saber mais informações, eu fico aqui à disposição. Eu estou fazendo 35 anos, então quem se interessar, eu faço um atendimento lá no Georgina, tá? Quem se interessar, olha só, é muito, hein? 35 anos. Eu vou dar 35% de desconto para a pessoa que queira fazer esse processo. Então tem pessoas que já conhecem e tal. Quem não conhece, pode vir aqui conversar comigo, eu explico, né? Porque normalmente isso as empresas que oferecem e tudo mais. Então o que é isso? É um acompanhamento semanal para que a pessoa possa ter um desenvolvimento na sua área pessoal, na sua área profissional. Você quer desenvolver a tua carreira? Se realmente você quer viver uma vida que vale a pena ser vivida, você precisa se conhecer. Você precisa saber seus talentos, suas forças, suas qualidades. Você precisa usar isso com interesse. Você precisa descobrir sua missão, seu propósito. Senão, a chance de você entrar nesse mundo de vazio, de melancolia, é muito grande, porque a todo momento as pessoas chegam e só contam as coisas negativas. Né? Então, a gente sabe que tem um investimento, é um custo, mas hoje quem quiser conversar, isso foi ideia de um amigo meu, o Leonardo falou, Flávio, dá a tua idade lá de desconto, que eu quero ver. Falei, beleza, ideia aceita, desafio aceito. Tá bom? Espero que tenha sido tão prazeroso para vocês, quanto foi para mim. Espero que eu possa ter adicionado valor. Espero que eu possa ter deixado essa noite, né, um pouco mais suave, um pouco mais gostosa, e que possa ter feito sentido na vida de vocês, possa ter caído fichas, que vocês possam levar aí esses aprendizados para os seus amigos, para os seus familiares. Mais uma vez, Soraya, muito obrigado pelo convite. Todas as segundas-feiras tem palestra aqui, né? Então assim, vale a pena. Acho que 6 anos você falou? 5 anos já que já tem esse projeto aqui no Rio Preto Shopping. Então vale a pena, tá bom? E se vocês gostarem, assistem lá, curte Instagram, Facebook, Flávio Salles, fisioterapeuta, Flávio Salles Coach, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, vou ficar aqui à disposição, tá bom? Obrigado.